A Bíblia diz em Josué, capítulo 23, de 1 a 16. Muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. Então, Josué estava velho, como a Bíblia diz, avançado em dias. 3. E vocês já viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez com todas essas nações por causa de vocês, porque o Senhor, seu Deus, é o que lutou por vocês. Nós temos dito isso, que as vitórias eram de Josué, sim, porque ele era o comandante, era o general, era o líder. Mas a verdade é que quem lutava as lutas, as batalhas, era o próprio Deus. Porque era a palavra de Deus que estava em jogo. Ele prometeu a terra prometida. Então ele estava cumprindo as suas promessas. E agora, Josué já está velho, já está idoso, e ele está chamando o povo, preparando o povo para a sua morte, para a sua partida. Vamos dizer, colocando os pingos nos is, né? Vamos para o 6. Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem, nem para a direita, nem para a esquerda. Essa tem sido uma oração. E o próprio Josué ouviu isso de Deus, que se ele quisesse ter êxito na sua vida, diante do povo, nas vitórias, nas conquistas, nos desafios, ele não poderia se afastar nem para a direita nem para a esquerda, e que ele deveria meditar neste livro de dia e de noite. Então, essa regra ou essa fórmula, este segredo é para mim e é para ti. Nós precisamos meditar neste livro, na Bíblia, dia e noite, e não nos desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Esse é o segredo, essa é a chave do sucesso, da vitória. Porque provações, tentações, dificuldades, dores, desafios, problemas, angústias, derrotas, nós teremos na vida. Mas Deus está dizendo que nós devemos nos esforçar. Devemos ser corajosos, devemos nos empenhar, devemos fazer a nossa parte. Isso as pessoas pensam que Deus fez tudo, Jesus fez tudo, claro, sim, na salvação, mas a santidade, a santificação, a vitória do dia a dia depende do teu esforço. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. As 10 virgens, 5 eram loucas e 5 eram sábias, prudentes. Por quê? Todas eram virgens, todas estavam esperando o noivo, mas 5 tinham óleo, tinham azeite na lâmpada e estavam preparadas. Então, para tu vencer, tu tem que estar preparado, tu tem que te esforçar, tu tem que estar vigilante. Tu tem que fazer a tua parte. E isso é uma escolha diária. É uma decisão diária. É renunciar o teu eu, a tua vontade, a tua carne, a tua personalidade, teu temperamento, as tuas experiências, para que o Espírito Santo reine na tua vida, na tua mente. Josué abriu mão de tudo para cumprir fielmente a palavra de Deus, para colocar todo esse povo na terra e cada um na sua herança, na sua possessão. Mas ele tinha um prazo de validade, ele tinha uma vida com início, meio e fim. E Deus estava preparando ele para recolher, para que ele morresse. E ele estava preparando o povo que foi fiel a ele e a sua liderança, mas que teria que se despedir dele, né? Então, ele deixa bem claro que tudo foi Deus que fez. Ele não pega o mérito para ele em momento nenhum. Isso é outra coisa linda de Josué. Que Josué é um tipo de Jesus.
Jesus sempre glorificou o Pai. E quando o filho glorifica o pai glorifica o filho. Então, como Josué dava glória a Deus, Deus abençoava Josué com vitórias. É isso que eu quero frisar. A nossa obediência, o nosso esforço é recompensado. A Bíblia fala do galardão, da recompensa dos santos, né? De tudo aquilo que a gente fizer e perseverar, Deus está vendo, Deus nos abençoa, Deus se agrada dos filhos obedientes, dos filhos tementes a Ele. Então, ele diz que é para se esforçar, tá? Aí vamos para o 8. Aí no 7 ele fala que é para não servir outros deuses. Então ele diz, pelo contrário, apeguem-se ao Senhor, seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje. Então aqui a gente sabe que o povo foi fiel a Josué, muito mais até do que a Moisés. Por quê? Porque Moisés estava no deserto. Moisés teve que lidar com gerações, teve toda aquela questão do Egito, enfim. Josué não. Josué tem uma cronologia, uma história ilibada, irrepreensível. Não se tem isso para falar de Josué, como o Senhor Jesus, porque Josué é um tipo de Jesus, é um tipo de Salvador. Assim como Josué levou o povo para a terra prometida, o Senhor Jesus nos leva para a salvação, nos leva para o paraíso, nos leva para a vida eterna. É essa ideia de que nós precisamos sim de um Salvador. Nós não conseguimos peregrinar nessa vida sem o Salvador. Então Josué aponta para o Cristo, aponta para Jesus, para o libertador, para o Salvador, para o Senhor, para o líder das nossas vidas. Aí vamos ver o que ele diz. Ele fala para se apegar a Deus. Eu acho bonita essa expressão, né? Se apegar é andar junto, é tá grudado, tá de mão dada, perto com o Senhor, intimidade, relacionamento com o Senhor. Aí vamos para o 10. Um só de vocês perseguirá 1000. Pois o Senhor, seu Deus, é quem luta por vocês, como ele prometeu. Então, de novo, a honra, a glória é de Deus. Josué era só, vamos dizer, o soldado que obedecia às ordens de Deus. Mas quem pelejava, quem lutava, quem batalhava, quem vencia de fato, era o próprio Deus. Então, às vezes, nas nossas batalhas diárias, a gente tem aquela ilusão ou aquela tentação de achar que estamos lutando contra pessoas. E a Bíblia diz, a nossa luta não é contra carne e sangue. Carne e sangue, ou sangue e carne. Não é contra as pessoas da nossa família, não é contra os nossos vizinhos, contra os nossos colegas, contra as pessoas, sei lá, do governo, não sei. A nossa luta é contra principados e potestades, é contra o mal, é contra o maligno, é contra as forças espirituais que agem nas regiões celestiais, as hostes das maldades. E sim, na época de Josué isso estava personificado naquelas nações, porque elas serviam diretamente, abertamente a divindades, a deuses, a ídolos, a demônios, a espíritos que eram totalmente abomináveis diante de Deus. Eu tô pulando, mas ali ele diz bem, no 7 ele fala, ó, que não é para seguir os deuses das outras nações, que não é para mencionar o nome desses deuses, que não era para servir, para adorar, quer dizer, não se relacionar com nenhum tipo de divindade pagã, de nenhum ídolo, de nenhum demônio, nenhum espírito. E hoje em dia, eles têm outros nomes, mas sempre nós temos tentações, sempre nós temos essa luta do bem contra o mal, essa tensão, este conflito. E nós precisamos ter certeza de que lado nós estamos e levar as nossas lutas para Deus, porque é Ele que peleja por nós, é Ele que luta por nós. 11. Portanto, empenhe-se em amar o Senhor, seu Deus. Ó, aí as pessoas pensam assim, a gente deve orar para que o Espírito Santo derrame amor no nosso coração. Mas nós temos que perseverar neste amor. Nós temos que nos empenhar
nos esforçar, cultivar esse amor. Como quem cuida de uma criança, de um bichinho, de uma plantinha, quem cuida sabe que é todo dia um pouquinho. Eu não posso cuidar hoje e deixar 2 dias sem cuidar, que eu perco tudo que eu fiz. A vida cristã, a vida espiritual, o relacionamento com Deus é assim, é cultivar todos os dias um pouquinho. É estar todo dia amando o Senhor, respeitando o Senhor, a sua palavra, obedecendo os decretos, os estatutos, os juízos, a lei de Deus, amando, adorando, servindo, temendo, obedecendo, enfim, fazendo o que Deus quer que nós façamos. E isso é todo dia um pouquinho. Cada dia. Tome a tua cruz todos os dias e siga Jesus, dizendo não para si mesmo e dizendo cada dia mais sim para Deus. Sim, Senhor, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, que se cumpra o que tu queres, os teus propósitos, os teus planos a meu respeito. É todo dia se humilhar, todo dia depender de Deus. É isso que eu entendo por empenhe-se em amar o Senhor. Empenhar, se esforçar em guardar, fazer o que é certo, mesmo diante de tentações, dificuldades, de situações difíceis, de situações limites que nós passamos, né, na nossa vida. 13. Saibam com certeza que o Senhor seu Deus não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoite nas costas e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor seu Deus lhes deu. Então, o que quer dizer? Se tu guardar, as bênçãos vão te alcançar. Se tu se desviar, desobedecer, seguir as nações, elas vão ficar cada vez mais fortes e Deus não vai fazer nada para te livrar. Elas vão ser laço e rede, açoite e espinhos. Quer dizer o quê? Elas vão te ferir, elas vão te machucar. Então, o que acontece conosco? O pecado nos machuca. O pecado nos fere. O pecado nos adoece, nos envelhece e, por fim, nos mata. Essas nações simbolizam exatamente isso. O pecado que tenazmente nos assedia, nos rodeia, está sempre. Seja o nosso eu, seja o mundo com tudo que ele nos oferece, seja o inimigo tentando, nos perturbando, nos oprimindo. Nós temos que perseverar em amar e seguir o Senhor, porque sim, as nações estarão à nossa volta. A realidade não é 100% favorável a nós. Nós sabemos que nós estamos no mundo e sofremos as consequências do pecado e do mundo, porque o mundo jaz no maligno, quer dizer o quê? Está morto. Então, por isso laço e rede, açoite e espinhos. A gente tem que vigiar, porque quando vê tá enredado, tá enlaçado, tá amarrado, tá acorrentado. E açoites e espinhos quer dizer o quê? Dor, ferido, machucado. O pecado faz isso com as pessoas, faz isso conosco. Então, se estivermos protegidos, de mãos dadas, apegados com o Senhor, não vai acontecer isso. Porque a gente estudou, não estudamos, bênção para obediência, maldição para desobediência. 14. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais. O que ele está dizendo? Que ele ia morrer. E vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor seu Deus lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Aqui Josué está dizendo que eu vou morrer, mas eu posso garantir para vocês que Deus é fiel, que tudo que Deus fala, ele cumpre, que nenhuma palavra caiu por terra. E coisa mais linda, as promessas de Deus para mim e para ti também vão se cumprir. Elas são reais, porque são palavras do próprio Deus. Passe o tempo que passar, como a gente viu com Caleb.
As boas palavras, aquilo que Deus te disse no teu coração, confia, aguarda, não duvida do Senhor. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. Tudo que o Senhor Jesus prometeu, ele vai cumprir. Ele disse que ia preparar um lugar para nós. E ele disse que ia voltar para nos buscar. E é isso que nós temos que crer. E é essa mensagem que deve nos consolar e nos fortalecer todos os dias. De que nós somos do Senhor e que ele vem nos buscar. 15. E assim como se cumpriram todas estas boas coisas que o Senhor, seu Deus, lhes prometeu, assim o Senhor também cumprirá contra vocês todas as ameaças, até que os destrua de sobre a boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. O que quer dizer? Que se Deus é fiel para cumprir as promessas, as bênçãos, ele também é fiel para cumprir as ameaças, os castigos, as punições, a disciplina, as maldições. De novo, como pais, como professores, como líderes, nós sabemos, como cidadãos nós sabemos, que se tu fizer tudo certo, né? Nesse sentido de tudo certo é se esforçar, se empenhar, perseverar, nesse sentido, porque tudo certo a gente não consegue, mas a gente não precisa temer a lei, não precisa temer o castigo. A própria Bíblia diz isso, que é para o nosso bem a lei. Agora, quando a gente faz coisa errada, aí tu deve temer, porque as consequências dos nossos erros irão nos alcançar. Se tu plantar boas sementes, tu vai colher bons frutos. Se tu plantar sementes ruins, tu vai ter que te alimentar dos frutos ruins. O bom homem tira coisas boas do bom tesouro, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Então, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar é aquilo que ele vai colher. E nisso não tem acepção de pessoas, não tem esse nem aquele. Essa é uma regra, é uma lei que o próprio Deus estabeleceu. Último, 16. Se violarem a aliança que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou e forem e servirem outros deuses e os adorarem, a ira do Senhor se acenderá sobre vocês e logo vocês desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Isso é muito claro. Nós que somos salvos, perdoados, lavados pelo sangue do Cordeiro, sabemos que o Senhor Jesus aplacou a ira de Deus. Mas se nós estamos afastados, longe da palavra de Deus, longe do próprio Deus, nós somos alvo da ira de Deus, porque o nosso Deus é santo e ele não tolera o pecado, ele detesta o pecado, ele abomina o pecado. Então nós estaremos numa situação muito difícil. Precisamos de Jesus, precisamos do sangue de Jesus, do perdão de Jesus, da salvação, para escaparmos da ira de Deus. Devemos nos esforçar, nos empenhar para servirmos e amarmos o Senhor de todo o nosso coração, sem nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Evitar seguir os padrões carnais e os costumes mundanos, que é o que a gente mais vê hoje, as pessoas que se dizem de Deus, mas obedecem tudo, menos a palavra de Deus. Para que Deus não se ire conosco, para que nós não venhamos a ser o objeto, o alvo da ira de Deus, porque nós seremos consumidos pela santidade de Deus, se não tivermos o sangue, o nome de Jesus sobre as nossas vidas.